Pessoal, tranquilo? Bom, vou dar continuidade de onde a gente parou. Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai trabalhar especificamente medição de capacidade, tá? Mas agora a gente já falou a parte teórica, já trabalhou bastante teorias. E vamos cair nas partes práticas do negócio, tá? Os cálculos. Eu vou fazer da seguinte maneira. A gente já tinha falado da parte teórica. Vou fazer com vocês o exemplo, passo a passo. Quando eu falar o exercício, você pega o material, pratica o exercício no seu material. Aí o que vai acontecer? Eu vou corrigir um a um dos exercícios, tá? Então essa aula agora vai ser focada nisso. Então a gente faz o seguinte, eu vou, passo, explico o exemplo, ponho o exercício, você faz, mas o exercício está em sequência corrigido pelo vídeo. No seu material também ele já está corrigido, tá? Então a gente já fala de medição capacidade. Agora a gente vai pôr isso em prática. Vamos começar os exercícios, os cálculos, tá? Não são cálculos difíceis, eles dão uma ideia de como funciona, tá? Essa ideia de medição de capacidade. Depois a gente tem planejamento de máquina, planejamento de mão de obra, índice de eficiência. E assim a gente vai dando sequência, tá? Então aqui eu vou chegar nesse exemplo. Deixa eu ligar a caneta. Uma fábrica de aparelhos condicionadores de ar produz 3 modelos. Então tem 3 modelos. Ela trabalha em lote. O que é em lote? Ela fabrica um modelo, o outro modelo, o outro modelo e fecha um lote. Tá? Isso a gente falou em sistema de time, questões de lote, em sequência, em linhas. Tá? E são 3 aparelhos diferentes. Esses aparelhos, apesar de serem condicionadores de ar, eles têm um modelo que é luxo, é um modelo, o padrão é outro, econômico é outro modelo. Então, aqui são os 3 modelos. Aqui vem a história do tempo de produção de cada modelo. Perceba o seguinte, ó. Modelo luxo pode ser montado em 1,5 horas, beleza? O que é esse 1,5 horas? 1,5 horas, só para você ter uma ideia, é uma hora completa, 60 minutos, e 50% de uma hora. O que é isso? 30 minutos. Por que eu estou colocando 1,5? Para deixar padrão. Porque senão vai ficar uma hora, que é uma unidade cheia, são unidades diferentes, porque hora é hora, minuto é minuto, tá? E 30 minutos, ok? Então, para não ficar uma coisa, ó, vou usar essa unidade de medida que é 1 e essa unidade de medida que é outra, então é 1h30, é 1,5 horas. Ah, mas dá para fazer tudo em minuto? Dá. Você pode usar minuto, pode usar tudo em segundos e assim vai. Só que o que vai acontecer? Vai ficar um monte de resposta diferente. O resultado vai ser o mesmo, mas então a gente vai padronizar dessa forma para todo mundo fazer igual. Ah, mas eu vou aplicar isso. Beleza, vai lá e transforma em minuto, ou faz assim, ou faz em segundo, fica ao seu critério. Tanto que você pode ver que tem um aqui que é 0,75 hora. O que é 0,75? 75% de uma hora, que é 45 minutos. Entendeu? Então, para padronizar, então a gente vai usar o quê? 1h,5, que seria 1h30. Em vez de colocar 45 minutos, olha a confusão que daria. 1h e 30 minutos, mais 75% de uma hora ou 45 minutos. Então a gente padroniza e vai usar essa unidade de medida sendo 1,5, 0,75 e assim vai, tá? Só para você entender como funciona. Eu vou apagar essa parte aqui para não confundir. E vamos ao nosso exemplo. Então ele trabalha em lote, são 3 modelos, tá? Um modelo é o econômico, o outro, um é o luxo, padrão e econômico. Deixa eu marcar aqui minha caneta.
O padrão de luxo é 1,5 horas, 1 hora e 50% de 1 hora, tá? 1,5, use isso daqui. O padrão, o modelo padrão, aí vem um modelo padrão, em 1 hora, o padrão leva 1 hora, tá aqui, ó. Então eu tenho o luxo, o tempo é 1,5, padrão, o modelo padrão leva 1 hora cheia, e o econômico, que é o simplesinho, leva 0,75, que seria 75% de 1 hora ou 45 minutos. Mas nós vamos usar conforme o exercício. É só seguir os números que estão no enunciado, tá? Beleza, então nós temos aqui, ó, o luxo, padrão e econômico. Esses são os tempos de montagem. A empresa trabalha 24 horas por dia. São turnos, tá? Mas a gente vai considerar as horas trabalhadas. Todos os dias. Aí nesse mês não houve feriado. E ele é composto por 31 dias, então não teve feriado, eu não preciso descontar. Ah, mas se ela tivesse tido um feriado nesse mês, e o mês é 31 dias, então teriam trabalhado 30 e não 31, tá? Então o feriado eu desconto. Eu considero um mês, tá? Um mês de 31 dias. A produção desses aparelhos se dá na seguinte proporção, ó. Ele entrega um lote. Então o luxo, ele faz 2. Padrão, ele faz 3. E econômico, 2. Tá? Então esse é um lote que ele entrega. Eu estou usando números pequenos, tá, pessoal? Podia ser 200, 300, de 1 e assim vai. Então você tem 232. São produzidos 7 modelos diferentes. Como é que você sabe que são 7? Aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Então eles produzem 7 modelos diferentes num lote. Considerando um funcionário por turno, e não está sendo contabilizado horas de setup. O que é setup? Quando você vai trocar uma ferramenta de uma máquina, aí você teria que considerar as horas. A troca de turno, porque aí você perde alguns minutos, perde algumas horas sim, tá? Dentre outros problemas, tá? Aí vem as perguntas. Vamos lá. Qual o tempo necessário para montar essas unidades? Quanto tempo leva para montar essas unidades? Qual o número de unidades produzidas no período dos 31 dias sem feriados? Rasguei aqui, perdão. Considere que no próximo período de 30 dias... Ó, aí mudou, né? Aqui já seria um outro mês, tá? A letra C e D. No próximo período é nos próximos 30 dias. Considere que no próximo período de 30 dias e 2 feriados, uma alteração na proporção, que seria, aí alterou. Aí nesse caso vai ser luxo 1, padrão 2 e econômico 4. Tá? Então mudou esse conceito aqui nessa parte de baixo, tá? Na letra C. E qual é o número de unidades produzidas nesse novo período, nesse novo lote, beleza? Pronto, você tem os dados, já estão marcados. Agora vamos lá para a resolução do exemplo. Letra A. O que ele fala? Determine o tempo necessário para montar estas unidades. Beleza, é só lembrar. Luxo, são 2 unidades. Quanto tempo leva? 1h30. Beleza? Mais, montar esse lote fechado. O padrão, 1 hora, 3 vezes 1. Mais o econômico, são 0,75 ou 45 minutos. Mas aqui a gente vai usar 0,75, não confunda isso, tá? Deixa do jeito que tá no exercício que dá certinho. Então você leva um total, fazendo a conta, né? 2 vezes 1,5, mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 0,75. 7,5 horas, 7 horas e meia. Ok? Então, para montar nessa proporção aqui, ó, do luxo, 2 unidades, padrão,
3. E econômico, 2. Nesses lotes, você leva 7 horas e meia. Esse produto, para montar esse lote, eu levo quanto? 7 horas e meia, 7 horas e 30 minutos. Mas deixa assim, tá? Aí a letra B. Qual o número de unidades produzidas no período? Aí é só lembrar, ó, são 31 dias trabalhados. Ok? 24 horas por dia e não teve feriado. Beleza? 31 vezes 24. Total de horas trabalhadas, 744 horas. O tempo de montagem das unidades, aqui ó, 7.5, lembra? Tem uma curvinha aqui, desculpa. Montado 7 unidades. Agora é só você calcular. Deixa eu só apagar esse negócio feio aqui. Beleza. Voltando aqui então. Tá, 744 horas eu tenho dentro desse mês. Por quê? São 31 dias em que trabalhei 24 horas. Não estou considerando tempo de setup, esse tipo de coisa. Setup é troca de ferramenta, hora parada, tá? Tá, mas se eu quero pôr isso assim na empresa que eu vou atuar, é só você calcular os tempos. Quanto tempo leva para fazer uma troca de ferramenta? Aí você vai descontar. Se você tem tempo de ociosidade, para considerar o tempo real. Beleza? Então tem 744 horas no total. Eu levo 7.5 horas para produzir este lote aqui, ó. Lembra? Luxo, padrão e econômico. Aí você vai pegar 744 e dividir por 7.5. Horas trabalhadas dividido pelo tempo necessário. Beleza? Deu 99.20 horas que você leva para produzir. Aí você vai fazer vezes o total de unidades produzidas, que são 7. Então, no mês, você vai ter 694.4. Beleza? Como aqui é 40% de uma unidade, a gente arredonda para 5. Então, ficou 695 unidades. Pronto, então eu sei que nesse mês, tá bem simples, eu tenho uma capacidade, eu tenho como produzir 695 unidades. Simples, né? Ah, mas se eu for pôr isso em prática, aí você tem que descontar as trocas de ferramentas, descontar o tempo ocioso, o tempo de troca de turno, quanto tempo leva, e assim vai. Geralmente é medido 10 vezes isso para você chegar a uma coerência, tá? Beleza? Nada difícil. Vamos para a letra C agora. Considere que no próximo período, 30 dias. Era um mês de 31, agora a gente tem 30. 2 feriados, ó. Então, quanto que vai dar? É só você diminuir os 2 dias, 28, beleza? E uma alteração na proporção. O que é alterar a proporção? Agora ele vai produzir o luxo, uma unidade. Agora mudou, ó. Luxo é uma só. Lembra que era duas? Agora é uma só. Padrão serão duas. O econômico, 4. Então essa é a proporção que ele mudou nos lotes. Beleza? Então tem isso aqui agora. Ou seja, 1, 2 e 4. Luxo, padrão e econômico. Qual o tempo necessário para montar essas unidades? Ok, se eu estou seguindo esse lote, então vou montar de 7 em 7 unidades, sendo luxo 1, padrão 2, econômico 4. Então vamos lá. Luxo, quanto tempo leva o luxo? Para produzir uma unidade, eu levo 1.5. 1 vezes 1.5. Mais, a gente vai ver o tempo total do lote. O econômico, 2. Beleza? Quanto tempo eu levo? 1 hora. 2 vezes 1. Mais 4, que é o econômico, vezes 0.75. Beleza? Então eu levo 6.5 horas. Percebeu que já reduziu a questão de horas para produzir nesse lote?
Dias trabalhados, 30, menos 2 dias que foram feriados. Temos então 28 dias trabalhados, certo? Vezes 24 horas, porque são 2 turnos rodando direto. Teremos então 672 horas. Perceba que teve menos horas do que a página anterior. Qual é o número de unidades produzidas neste período? Então, quantas unidades eu produzi nesse período? Mesma coisa, você vai pegar o total de horas, beleza, 672, dividir pelo tempo necessário para produzir esse lote, que é 6,5 horas, multiplicado por 7. Por que 7? Porque a gente tem, ó, luxo 1, padrão 2 e econômico 4. 4, 5, 6, 7, beleza? Então conseguimos 724 unidades. Perceba o seguinte, o mês anterior você tinha mais horas e produziu menos. Seguindo a lógica do negócio, a não sei que mude, né? Mas pense bem, o que vende mais é o padrão, o econômico ou o luxo? Óbvio, se você for numa concessão de carro, você vai perceber que o econômico sai mais, o modelo mediano de um automóvel sai menos e o luxo bem menos, porque tem um valor, um preço mais alto. Então ele conseguiu produzir mais por menos. Como assim mais por menos? Ué, ele teve menos dias, menos horas e mesmo assim ele produziu mais. O que significa? O que significa? Que desse processo todo que a gente tem aqui, tá vendo? O cara, com a mesma quantidade de mão de obra, e mesmo considerando a ideia de menos horas, essas coisas, ele conseguiu produzir mais unidades. Se você seguir uma loja de mercado, lógico, depende de uma pesquisa de marketing, mas obviamente, pelo que a gente vê aí no dia a dia, um modelo econômico sai mais, um modelo padrão sai um pouco menos, e o luxo é o que menos sai, tá? E o que acontece aqui? Ele tem maior lucratividade, ele tem um maior número de produção. Lógico, depende de continuar com uma pesquisa de mercado, mas é essa a ideia, tá? Não se esqueça, se você for realmente pôr esse negócio em prática, você não pode esquecer de forma alguma que deve-se considerar os setups, que é a troca de ferramenta de uma máquina, ociosidade, para chegar o mais próximo possível do real, tá? Vamos usar os exercícios. Este é o exercício 1. A partir de agora, você dá um pause, faz ele, eu vou corrigir, tá bom? É só fazer a leitura, lembrar de seguir os números que estão aqui e fazer o bichinho, beleza? Pega no seu material, vai lá. Daqui a pouco eu volto para a correção. Vamos lá então a nossa correção. Uma empresa que fabrica máquinas polidoras, produz 3 modelos diferentes, mesma situação que a gente viu, tá? O standard, o padrão e o simple, o standard, bonitão, tá? O padrão e o simplão. Que se diferenciam pela capacidade de produção. O modelo standard pode ser produzido em 1,5 horas, que é o mais bonitão. O padrão em 1 hora. E o simple, que é o simplão, em 0,75 horas. Mudei pouca coisa, tá, gente? Então, se você pegar o standard, ele leva 1,5 horas. Vamos retirando os dados aqui para você montar ali depois. Já lá o padrão, ele leva 1 hora. E o simple, que é o simplão, vou colocar o SI aqui para não confundir com o de cima, 0,75. Beleza? Aqui tem um cálculozinho só para você entender, né? A empresa dimensiona sua produção em horas. A área de montagem da fábrica tem disponibilidade de 800 horas. Como é que eu sei que uma fábrica tem disponibilidade de 800 horas? Cara, pensa o seguinte. É a soma de todo o pessoal. Por exemplo, eu trabalho 2 horas, outro trabalha 2, já são 4 horas, entendeu? É a soma das horas que se faz. Por semana, aqui então é semanal, ó. Montagem por semana. Não está sendo contabilidade de setups, troca de turnos, entre outros problemas.
A produção dessas máquinas dá a seguinte proporção. Então ele faz 2 do standard, 3 do padrão, tá? E do simples 2. Essa pergunta, determina o tempo necessário para montar essas unidades, que é a mesma situação que a gente já havia visto. Qual o número de unidades produzidas no período? Considera que na próxima semana haverá uma mudança de proporção, tá vendo? Aqui vai ter a mudança, né? O standard, que é o luxo, é 1, o padrão vai ser 2 e o simples 4. Ou seja, 1, 2, 4, que é diferente do 2, 3, 2 que a gente tinha visto, que era a primeira situação ali, né? E qual o tempo para montar essas unidades, seguindo essa sequência aqui agora. E por fim, a última letra, qual o número de unidades produzidas nessa outra semana, beleza? Vamos lá então. Determina o tempo necessário para montar essas unidades. Beleza. Quanto que é o standard? 2. O padrão? 3. O simples? 2. Quanto tempo que é para montar o standard? 1.5 horas. O padrão? 1 hora. O simplão? 0,75. 2 vezes 1.5 mais 3 vezes 1 mais 2 vezes 0,75, 7.5 horas. Beleza. Qual o número de unidades produzidas no período? Beleza. Temos aqui em horas, tá? Ele já te deu as horas, total de horas trabalhadas na semana, 800. Ele já está no exercício, não precisou calcular mais nada. Quantas horas leva-se para produzir essa proporção de 2, 3, 2? 7,5 horas. Dividido por 7,5, que está aqui, ó. Vezes 7. O que são esses 7? As unidades, ó. 3, 4, 5, ó. 3 mais 4, que está aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, vezes 7, beleza? Deu 746,7, arredondando 747 unidades. Então eu sei que nesse período que ele falou agora, desse mês, eu tenho isso aqui. 747 unidades. Vamos para a letra C. Considere que na próxima semana, veja que mudou, uma mudança na proporção de unidades para a seguinte forma: standard 1, padrão 2 e simple 4. Mudou a sequência, porque antes era o quê? O standard eram 2, aqui no padrão 3 e no simplão aqui eram 2. O que ele fez? Ó, ele puxou e jogou 1 para o padrão. Então agora eu vou produzir o standard, que é mais luxo, eu vou produzir um só. O padrão eu vou produzir 2. Entendeu? Aí diminuiu mais um aqui e jogou para cá. E o simples, que é o que mais vende, eu vou produzir 4. Aí vamos calcular para a próxima semana, tá? Ele não falou nada de desconto, nem de percas, nem nada. Vamos seguir aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Temos uma unidade, que é do standard, vezes 1.5, que é o tempo que ele demora para fazer, mais o padrão 2 unidades vezes 1 hora que é para fazer, mais o simples, que é 4 vezes 0,75. Então levamos aí 6,5 horas, beleza? Para produzir este montante aqui, tá? Então, qual o número de unidades produzidas nesta outra semana? Então, você tem 800 horas, dividido por 6,5, que é o total para produzir aí as 7 unidades, tá vendo? Ó? 4, 5, ó, 4, 5, 6, 7, dividido por 7. Deu, perdão, dividido por 6,5 vezes 7. Deu 861,5, 862 unidades, beleza? Perceba que a quantidade dos lotes são o mesmo, 7 em cima e 7 aqui embaixo, tá vendo? Ó, 7 aqui, opa, tô muito errado. E 7 aqui também. Só que, como um tipo de unidade demora menos tempo a ser produzido, ele saiu na frente, ó.
Aqui ele produziu 862 nessa semana e aqui 747. Mais de 100 unidades de diferença. Só para mudar a proporção. Então a fábrica, eu estou produzindo mais com menos, por menos do que eu estou usando assim, menos tempo. Tá? E se for seguir aquela lógica que eu te falei, obviamente um modelo simples sai mais do que um modelo de luxo, tá? Próximo. Esse é o exercício 2. Aqui você dá um pause, você lê, estratifica os dados e você faz o exercício, tá? Neste exercício 2, ele tem uma perca de hora. Aí é só você descontar as horas. Beleza? Vamos lá, já volto aqui para corrigir. Corrigindo então, uma fábrica que produz marcenaria, produz 4 modelos diferentes lá, de um produto, seja o que ele for. Aqui ó, temos o pequeno, o médio, o grande, o extra grande, são 4 modelos. Aqui ele vai te dar as horas, né? O pequeno, 0,25 horas, o médio 0,50, o grande 0,75, o extra grande 1,25 horas, beleza? Então, a empresa dimensiona a sua produção em horas, sendo que trabalha com 25 funcionários. Opa, já tem um dado aqui. Em uma jornada semanal de 44 horas. Lembra cada funcionário? É só multiplicar, tá? Você já vai ter o total da semana. Aí, por meio de históricos de depreciação, essa empresa tem ciência que do total de horas semanais existe uma perda de 150 horas. Ela sabe que ela perde em torno de 150 horas por semana. Com o quê? Troca de ferramenta, há um lugar para a gente trabalhar já aí para melhorar a produtividade. Diminuir o tempo de troca de ferramenta, fazer a manutenção preventiva para diminuir o tempo de quebra de máquina parada. Aqui, ó, aqui entra RH, ó, desânimo de pessoal, fazer um motivacional, porque 150 horas é uma perca substancial, hein, gente? A produção dessas máquinas da seguinte maneira, né? Da pequena eu faço 5, da média eu faço 3, da grande 2 e da extra grande eu faço 1. Aí é só a mesma situação. Determina o tempo necessário para montar essas unidades, qual o número de unidades produzidas no período. Aí houve uma mudança aqui na próxima semana em relação à proporção e qual o número de unidades produzidas nessa proporção. Agora eu faço uma análise e agora, após os cálculos, analise o resultado e dê uma sugestão para manter a capacidade produtiva. Cara, já vou até te dar uma sugestão. Ó. Você pode trabalhar aqui, ó. Tem várias, tá? Mas, ó, muita perca de hora, tá vendo? Com setup, quebra, você tem que fazer o quê? Fazer com que a troca de ferramenta de uma máquina para outra seja mais rápida. Fazer manutenção preventiva nessas máquinas que estão quebrando muito, estão dando muito tempo parado. Fazer um trabalho com RH aqui, motivacional, tá? Entre outras coisas que você pode estar descobrindo o que é e estar resolvendo. Essa é a sua função para gerenciar uma produção. Vamos lá. Determine o tempo necessário para montar essas unidades. Então vamos pegar lá, né? Cada unidade tem o seu tempo e tem o seu lote. Então, ó, a pequenininha, a pequena, assim vai. Cada uma tem seu horário. Então, ó, 5 vezes 0,25, mais 3 vezes 0,50, mais 2 vezes 0,75, mais 1 vezes 1,25. O total para produzir aqui são 5 horas, beleza? Para produzir esse lote nessa proporção, tá? Lembra, pequeno, médio, grande, está grande. Então, para produzir pequeno, 5 unidades, médio, grande e esta grande, eu levo 5,5 horas. Sendo 5 unidades do pequeno, 3 do médio, 2 do grande e 1 do extra grande, tá? Qual o número de unidades produzidas no período? Beleza, eu tenho 25 funcionários. Para saber o total de horas, que são semanais, 25 vezes 44, que são as horas trabalhadas. Então eu teria para trabalhar 1.100 horas, correto? Só que daí eu tenho uma perca de 150 horas. No que eu perco essas horas? Horas perdidas no quê? Setup, desânimo de pessoal e assim vai. Então, na realidade, das 1.100 horas, eu tenho apenas ali 950 horas reais para trabalhar.
Aí, eu tenho o que então? 5 mais 3 mais 2 mais 1. O que é esse aqui? É a unidade, né? O pequeno, médio, grande, esta grande, são 11 unidades. Aí é só você fazer a divisão, beleza? 950 horas, que é o que você tem, dividido por 5,5 horas, que é o tempo que você leva para produzir essas 11 unidades, vezes as 11 unidades. Então, neste período, você vai conseguir produzir 1.900 unidades. Beleza? Vamos resolver as próximas letras. Considere que na próxima semana haverá uma mudança de proporção de unidades da seguinte forma: pequeno 2, médio 2, grande 3 e esta grande 2. Você já percebeu aqui que vai dar uma diminuição, né? Porque antes era 1.900, mas assim, esse aqui, ó, eles diminuíram o pequeno e o médio e aumentaram o grande e o extra grande, só que eles levam mais tempo. Por exemplo, o extra grande era 1 antes. Leva mais tempo para produzir. Qual é o tempo necessário para montar essas unidades? Lógico, depende, né? Por exemplo, às vezes vender um período um pouco mais já está grande e tal. Então eles vão fechar por lotes. O pequeno, ele vai fazer 2. Quanto tempo leva um pequeno? 0,25. Então é 2 vezes 0,25. Mais o médio. Não está entendendo aqui? Ó, só pegar aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para você entender. Ó, pequeno. É 2. Quanto tempo leva para fazer um pequeno? 0,25. 2 vezes 0,25. Mais o médio. Quantos são do médio que eu vou produzir no período? 2 por lote, né? 2 vezes quanto tempo leva? 2 vezes 0,50. Tá aqui, ó. Mais o grande. 3 vezes 0,75. Que é o tempo que leva. 0,75 é o tempo que leva. O que seriam 45 minutos, tá? Mais o grandão aqui, o extra grande. Vai fazer 2. Qual o tempo que leva? 1,25. Beleza? Aí é só fazer essa conta. Vai dar 6,25 horas. Qual o número de unidades produzidas nessa outra semana? Então você vai pegar 25 funcionários, cálculo que você já fez, vezes 44 horas semanais, você tem 1.100 horas, menos o tempo de horas perdidas, 950 horas. Poderia ter um acréscimo? Poderia. Nessa semana foi descoberto um método que diminui as horas perdidas. Tá, em 50 horas seria menos 100. E assim vai. Ou seria uma semana que tem um feriado. Entendeu? Aí você teria que descontar. Mas só alterou isso. É a mesma coisa. Você vai pegar o total de 950 horas. O tempo. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Vai ficar muito poluído. O tempo que você vai levar para montar este lote aqui, ó. Pequeno 2, médio 2, grande 3, extra grande 3. Quanto tempo você leva para montar um lote desse? Você acabou de me falar ali em cima, lembra? 6,25 horas, tá aqui, ó. Você vai dividir por 6,25 vezes as unidades produzidas nessas 6,25 horas. A sequência é assim, ó, tem 950 horas para trabalhar. Para fazer um lote dessa proporção aqui, para fazer esse lote, eu levo 6,25 horas, beleza? E em 6,25 horas eu faço 9 unidades. Como que eu sei que é 9? Ó? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Beleza? Vezes 9. 1.368 unidades. É o que eu vou produzir. Beleza? Aí, eis a questão. Após o cálculo, analisei o resultado e deu uma sugestão para aumentar a capacidade produtiva. Qual que é a sugestão? Você pode trabalhar em cima das horas perdidas. Por quê? Quando você olha aqui, ó, se é um período aí de
semanal, você tem perdido 150 horas por semana. Aonde que está a perca dessas horas no setup, onde que é a maior perca, e lá você fazer uma ação corretiva. E lá você consegue maximizar a parte de produção, tá? Enfim, já corrigi todos os nossos exercícios, tá, pessoal? Então, na próxima aula, aí a gente vai entrar em um outro assunto. Já mostrei para você aqui essa parte de capacidade, essa situação, né, que a gente estava trabalhando e veio ali, planejamento de capacidade, passei a parte teórica. Na próxima aula, a gente vai trabalhar planejamento de equipamento e mão de obra. Então, a gente vai planejar o equipamento, no primeiro ponto, saber quanto que eu preciso de equipamento. E num segundo momento, eu vou planejar a mão de obra. Então, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Eu vou fazer a introdução aqui. E a partir daqui, a gente dá continuidade para fazer os cálculos. Tem uma formulazinha, mas é muito simples. A fórmula vai estar ali. É a mesma coisa que vai estar dimensionado em todos os exercícios, tá bom? Aqui, ó. Lógico que como a gente tem exercícios para fazer, as gravações são um pouco menores. Porque assim, eu vou gravar, vou explicar, e você faz. Eu dou um pause para você ir fazendo. Aí a gente consegue obter a nossa carga horária legal, sem ficar um vídeo muito extenso, e você consegue fazer por meio dos cálculos ali e tá acompanhando, tá bom? Então, planejamento de equipamento e mão de obra, a estimativa inicial da capacidade deve considerar o espaço físico, né? O layout que você tem, o chão de fábrica. Analisar os equipamentos e a mão de obra. Necessidade de equipamentos para produzir um produto. Para fazer uma estimativa de equipamento necessário, é preciso uma análise de cada um dos itens que serão produzidos. É uma sequência, uma análise que você vai analisar, por exemplo, eu vou produzir um boné, quais são os itens? Eu vou precisar da aba, da redinha, aquele botonete que fica em cima, tá? E estarão envolvidos na produção. Por exemplo, a máquina vai pôr o botão de cima, a outra vai costurar a aba. E aqui já vai fazer a parte da forma. Não vou me aprofundar muito, tá? Porque vocês vão ver ela na próxima aula. Ó, estimativa de tempo de processamento. Tempo em minutos, que é o T. Para cada operação, deve-se considerar a eficiência de cada operação. E de eficiência, né? E o tempo real da operação, considerando paradas, troca de ferramentas e preparação, entre outros, tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar em específico essa situação aqui, que é o planejamento de equipamento e mão de obra, e os exercícios, tá bom? Então, gente, vamos lá. Quem não fez exercício agora, dá para pegar, retomar e fazer. Gente, valeu, obrigado.